E aí galera, então, depois de muitos pedidos, muitas mensagens, estou eu para contar um pouco da minha história com o Mike. Como é que foi que eu consegui, como foi a minha superação, como foi passar por isso tudo, o que significa os propósitos que eu tanto falo. E então vamos começar, né? Eu já conheci o Mike desde 2015. A gente se conheceu numa boate que tinha aqui em Caltrebi, boate sertaneja. E desde lá a gente só tinha contato quando a gente se encontrava lá. Já dancei com ele várias vezes, a gente só falava oi e tal, não muita coisa. Eu fui realmente ter contato com ele, que foi a primeira vez que a gente ficou. Foi no ano novo de 2016 para 2017 que a gente se encontrou lá no Cacossava Park, no Réveillon de lá. E aí desde lá a gente começou a conversar, se falava todos os dias e praticamente se via todos os dias. Ele já estava certo que ele ia embora, que ele queria morar em Campo Novo dos Parecis. Ele morava aqui em Porto Velho, mas queria morar em Campo Novo dos Parecis, lá em Mato Grosso. Só que ficou um tempo aqui por causa de mim. Enfim. Eu tinha uma cirurgia pro dia 18, se não me engano, 18 de janeiro pra fazer, tirar a vesícula. E aí eu pensei, nossa, eu acho que isso não vai dar em nada. Porque eu tenho que ficar 15 dias de cama. Quem é que vai querer ficar comigo? Sendo que eu vou estar de cama, não vou poder fazer nada, não vou poder sair, não vou poder, entendeu? E não foi como eu pensei. Ele tava o tempo todo disposto, o tempo todo querendo aqui, tá cuidando de mim. A minha mãe ficou cuidando de mim, ele estava aqui também. Tudo se precisava comprar alguma coisa, ele ia, se disponibilizava para comprar. E foi assim. E antes de eu me relacionar com ele, eu tive um relacionamento muito conturbado, meu último relacionamento antes dele. E vou começar a contar um dos propósitos, que foi que no meu último relacionamento eu passei praticamente 6 anos com a mesma pessoa, 4 anos namorando e 2 anos naquele vai e vem de ficar junto. E meu relacionamento praticamente era abusivo. Nos primeiros tempos era amores, mas aí ele entrou pra faculdade, conheceu outra pessoa e mudou totalmente, entendeu? Tudo que se parecia, tudo que sentia por mim tinha eliminado naquele momento. E aí eu fui descobrindo outras coisas e aí foi o que aconteceu o término, né? A gente já tava mais ou menos uns 4 anos junto e aconteceu o término. Aí nesse tempo, nesses dois anos que a gente ainda continuou ficando junto, ele tava se relacionando com essa outra pessoa. E eu tentava me relacionar com outras pessoas, me relacionava, mas eu não conseguia me desligar dele. E isso mexia muito com o meu emocional, com o meu psicológico, mexia com tudo. Porque ele queria estar comigo, mas ao mesmo tempo queria estar com ela. E isso me abalava demais. Chegou até o momento de eu fazer coisas tipo de mostrar até pra ela como é que era a pessoa. Mas eu acho que não adiantou muito não, mas enfim. E eu tenho a certeza que o Mike foi colocado na minha vida por Deus pra tirar esse relacionamento que eu tinha, esse como é que eu posso dizer? Eliminar essa pessoa de vez da minha vida. Porque a partir do momento que eu comecei a me relacionar de verdade com o Mike, o sentimento que eu tinha pelo outro, que eu não conseguia me desligar de jeito nenhum, foi acabando. Eu não queria mais nada com ele. Não queria realmente. E aí, ele até chegou a vir falar comigo, mandou um texto enorme, querendo voltar e tudo, sendo que tava com a outra pessoa. E
E mesmo assim eu não queria mais. O primeiro propósito do Mike foi esse: eliminar aquele relacionamento, porque eu era namorada e virei a amante. Porque ele tava com ela, ele queria ficar com ela, ele falou pra mim, falou na minha frente que a amava. E queria, mas mesmo assim queria ficar comigo, mas queria me fazer de amante. Então não tinha como. Eu passei 2 anos sendo assim praticamente, aturando isso porque eu o amava. Então um dos propósitos do Mike foi isso, foi eliminar esse meu último relacionamento abusivo que eu tive. Realmente eu sofri muito. Quem me conhece, quem conhece essa história sabe o quanto que eu sofri, e eu ainda saí como a doida que inventa as coisas, mas enfim, não vem ao caso. E dizer que realmente não se coloque como segunda opção. Não receba menos que isso, porque isso é muito doloroso, e lá na frente você se machuca mais ainda. Quanto mais tempo você deixa isso se permitir, mais tempo você se machuca. Isso é muito ruim, tanto pro seu psicológico, tanto pro seu emocional, tanto pro seu espiritual. Isso é ruim demais, entendeu? E então, depois que o Mike entrou na minha vida, que ele me mostrou que realmente queria algo sério, desde o primeiro momento ele já falava que queria casar, que queria ter filhos. Um outro relacionamento não tinha isso, eu não ouvia isso, a pessoa sempre fugia. E o Mike não, ele sempre falava em metas, ele sempre posicionava: eu quero fazer agronomia, que era o sonho dele, eu quero fazer a minha oficina, eu quero montar a minha oficina, que ele era mecânico, fazia várias coisas. E aí era isso, entendeu? E tirando isso tudo, a outra parte agora. A gente começou, a gente viveu muitas coisas boas, a gente viajava. Como eu falei, ele ia embora em fevereiro para Campo Novo, só que acabou não indo por causa de mim. Quando que ele foi embora? Ele foi embora no dia do meu aniversário, em 2017. Dia 29 de agosto de 2017, ele voltou para Campo Novo. Ele já tinha ido em junho, se eu não me engano, ele já tinha ido para deixar o carro dele, as coisas que ele tinha aqui, para deixar lá. E aí retornou, acho que um mês depois, e ficou aqui até o dia do meu aniversário. Geralmente a passagem mais barata que tinha daqui pra lá era na terça-feira. Eu lembro até hoje como se fosse ontem. Era na terça-feira e ele tinha que ir nessa terça-feira, justamente era meu aniversário. Ou ele ia na terça ou ele ia na quinta. Só que em 2017 também ele começou a fazer faculdade. Ele conseguiu uma bolsa lá, Mato Grosso, lá na cidade que ele estava, e ele queria logo estudar, que era o sonho dele, era fazer agronomia. E então ele queria muito, e eu falei, não tenho como impedir, é um sonho dele, eu não tinha como impedir, mesmo que doesse pra mim, porque ele foi no dia do meu aniversário, mas mesmo assim eu não podia impedir. Então ele foi, aí ele passava um tempo lá em Campo Novo e vinha pra cá. Aí ele ficava nisso, às vezes a gente ficava mais de 2 meses sem se ver. Sim, a gente namorava à distância depois disso. Só que era aquele negócio, tinha o ciúme, tinha as briguinhas, mas mesmo assim a gente não se largava, não se deixava. E aí em dezembro de 2017 para 2018, os dois trabalhavam e a gente juntou o dinheirinho e acabamos viajando pro Nordeste com os meus avós. Foi eu, meus avós e ele, a gente foi pra lá. A gente passou praticamente menos de um mês no Nordeste, quase um mês. E foi uma viagem incrível também. Que foi lá também que ele me pediu em casamento. Eu acho que não foi nem 2 semanas depois que a gente já tava lá. Ele me pediu em casamento. Eu lembro até hoje, meu celular tinha pifado, eu não consegui registrar esse momento. Mas enfim. Então, no caso, eu já estava noiva, né? E a gente teve os nossos momentos, as nossas viagens. Antes mesmo a gente já viajava muito. A gente foi pra Cacoal, a gente foi pra Paraná, a gente foi pra tudo quanto é canto aqui de Rondônia. Pra fora mesmo só foi pro Nordeste, que foi com os meus avós. E aí, tá. Já contei essa história.
No ano foi a mesma coisa, ele vinha pra cá, voltava, a gente ficava junto. Toda vez que ele vinha pra cá, às vezes, a maioria das vezes ele ficava aqui em casa. Porque as coisas lá da casa dele já tinham se desfeito de tudo, lá na casa dele não tinha praticamente nada. Então ele vinha e ficava aqui em casa. E aí quando ele voltou pra Campo Novo, a última vez que a gente se viu foi em junho, foi em julho, no casamento da prima minha, que foi lá em Cacoal. Que aí ele também se esforçou muito, trabalhou demais, porque a passagem de ônibus pra cá também não era barata, e era praticamente um dia de viagem de ônibus, e ele só tinha um fim de semana pra ficar comigo, porque ele já tinha que voltar pra estudar. E aí ele fez esse esforço todo e veio e passou o fim de semana comigo. Que foi até quando ele conheceu a Marie. E também tem a história da Marie, já que eu falei nela, eu vou contar a história da Marie. A Marie chegou pra mim também um mês antes de acontecer. E o engraçado é que ela nasceu dia 19 de maio de 2018. Ela chegou pra mim, tinha uns 2 meses mais ou menos. E ele se foi no dia 19 de agosto. A última vez que a gente se viu foi nesse um mês antes que teve o casamento da minha prima, depois ele voltou pra lá. A gente não se viu mais. E foi quando aconteceu, no dia 19 de agosto. Foi muito difícil receber a notícia. Minha sogra me ligou, eu estava na igreja e na hora que eu recebi a notícia, eu não queria acreditar. Comecei a chorar demais. Comecei a chorar. E aí eu conversei com algumas pessoas que estavam lá e me acalmaram, consegui me acalmar. Me acalmei, fui e voltei pra igreja de novo pra ouvir a palavra. E eu ouvi a palavra até o final. Tipo, ali, tranquila. Como se nada tivesse acontecido, porque eu não queria acreditar. Eu não lembro o que era a palavra, mas eu sei que naquele momento me confortou. Então eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa tava todo mundo aqui, todo mundo chorando, todo mundo... E eu tava tranquila. E às vezes até minhas amigas perguntavam: Andressa, tá tudo bem mesmo? Tu tá tão normal, tá tão de boa, tu não tá nem chorando. Por quê? Umas 2 semanas atrás eu tava sentindo muita coisa no meu coração. Muita coisa mesmo. Tipo, não tem quando você sente aquela sensação estranha que pode acontecer alguma coisa ruim? Sim, eu senti. Então, todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa aqui em casa, ia lavar roupa, ia limpar a casa, ia fazer qualquer coisa, eu não queria escutar sertanejo como de costume. E sim, queria ouvir louvor. Então eu colocava louvor em casa. E eu escutava, eu chorava que nem uma criança. Vocês não têm noção. Eu chorava que nem uma criança. Então, eu acho que o tanto que eu não chorei no dia, quando eu recebi a notícia, eu já tinha chorado nessas semanas todas, entendeu? Então eu acho que esse choro, tanto desse choro, foi aliviando, foi diminuindo a dor pro dia. Então tá, chegou o dia, todo mundo chorando aqui em casa. Eu não queria ir pra lá, eu não queria ir no velório, eu não queria ver. Eu ficava pensando, meu Deus, eu vou lá pra ver ele morto, pra ver ele enterrado, entendeu? Aquela sensação que, não sei. Só que a mãe dele me pediu muito pra mim ir, me pedia muito, que queria me ver, que a gente queria conversar comigo e tal. Então eu falei, tá, eu vou por ela. Eu tenho até hoje um contato muito grande com a mãe dele ainda. Então eu fui eu, o pai dele e os primos dele, a gente foi pra lá. A gente saiu daqui meia-noite por causa dessa minha indecisão. E até eles lá se arrumarem, arrumar as coisas pra poder ir. A gente saiu daqui meia-noite. A gente ainda foi em outra cidade dos primos dele lá pra buscar não sei o que, pra depois ir pra Campo Novo, Parecido, lá em Mato Grosso. A gente chegou lá às 5 horas da tarde, mais ou menos. Saímos daqui meia-noite, chegamos lá no outro dia, 5 horas da tarde. E
E aí aconteceu o velório, foi aquela coisa, claro, chorei lá bastante, foi emocionante. Teve a hora da palavra, teve a hora do enterro e teve a hora de vir embora. Tá, até ali tranquilo. Me despedi da minha sogra e vim. E aí quando eu cheguei aqui, na verdade eu não cheguei aqui. Eu passei uma semana praticamente com meu pai, por quê? Lá em Cacoal, quando ele morava lá. Eu não queria vir pra cá, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu queria ter aquele meu tempo. Entendeu? E foi um tempo também de pensar em muitas coisas que aconteceram, o porquê, meu Deus, de pensar tudo isso. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, lá eu já tava preparando muitas coisas. Eu queria fazer uma homenagem pra ele. Então eu fiz camisas, eu fiz banner, eu fiz cartãozinhos de 7º dia, essas coisas e tudo. E aí nesse dia que eu fiz a homenagem, eu postei no Max, eu postei no Insta, eu postei no Facebook, eu postei em um monte de canto. E o Mike sim era muito querido por muita gente. Só que ali naquele dia eu percebi às vezes era só mídia, algumas pessoas. Quem realmente importava foi naquele dia. Porque o que era para ser transmitido lá naquele dia era importante para quem era importante para ele. Aquele dia, no dia da homenagem, teve uma palavra, teve tudo. E ali foi um dos segundos propósitos que aconteceu na minha vida. A minha mãe e a minha irmã, elas estavam há 1 ano praticamente sem se falar, porque tiveram uma briga muito séria e não se falavam desde então. No dia da homenagem, o pastor falando várias coisas e tal, pra gente não deixar as coisas pra amanhã, valorizar quem tá do lado da gente. Então naquele dia, quando elas ouviram isso e eu olhei pra trás, as duas estavam abraçadas, entendeu? Então aquele momento pra mim também foi muito marcante. Eu chorei bastante também com aquilo, porque a minha mãe e minha irmã viviam em pé de guerra, não podia fazer as coisas, não podia chamar uma, não podia chamar a outra, e isso era muito ruim, muito mesmo. Então esse foi o segundo propósito na minha vida. E já encerrando isso tudo e contando como que eu consegui superar, como que eu consegui viver até aqui de uma forma tão tranquila, de uma forma tão que tem gente que realmente eu não sei explicar, mas tudo foi Deus que me acalmou antes, que preparou tudo antes, todas as viagens, os momentos que eu vivi com ele, foi aqui, guardou na minha memória. Claro que a gente tem aquele momento que a gente fala, meu Deus, eu também quero morrer, me leva junto. Mas eu parei e pensei, se fosse ele, se eu tivesse ido embora, eu tenho certeza que ele ia fazer as coisas aqui pra mim sentir orgulho dele, entendeu? Muita coisa que ele fazia eu guardo hoje pra mim, porque ele era muito sonhador. Tudo aquilo que ele almejava, ele corria atrás, ele tentava, ele fazia. Mesmo que estivesse difícil, mesmo que financeiramente também estivesse difícil, ele estava lá tentando. Eu me segurei até agora, mas enfim, vamos lá. Então isso é o que eu levo muito hoje. Que tá difícil, tá? Mas a gente tem que respirar, tem que segurar e lembrar que a gente tem que fazer as coisas por onde? Por quem já se foi. E pensar, se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia se orgulhar de mim. Eu tenho certeza que ele ia estar comemorando essa vitória comigo. Que ele ia estar feliz comigo nesses momentos que eu conquistei. Então, tudo isso foi por causa dele. Não tem como dizer que não, eu vou esquecer, não tem como esquecer.
a pessoa que para poder se relacionar comigo hoje, ela tem que entender isso, que eu não vou conseguir esquecer de uma forma para outra, porque foram muitas coisas que a gente viveu e eu não tive um término. Eu não tive como dizer, não, eu acabei o relacionamento. Acabou. Não, não teve isso, entendeu? Eu tenho ele comigo até hoje. E muita gente pergunta, Andressa, você é tão bonita, você é tão isso, tão aquilo, e não tá com ninguém até hoje. Mas é por isso, porque até hoje eu não consegui achar alguém que respeitasse esse meu momento, alguém que entendesse isso, que realmente chegasse mais ou menos aos pés dele do que aconteceu, entendeu? Porque hoje, no antigo relacionamento eu sofri demais. E ele veio pra pagar aquele antigo relacionamento todo. Então, hoje eu não quero receber menos que isso. Não quero e não vou. Porque eu sei do meu potencial, eu sei a mulher que eu sou hoje, eu sei a mulher que Deus me tornou hoje. A mulher forte, a mulher guerreira, que em todos os momentos respirou fundo, parou e pensou: o que eu devo fazer? Como que eu devo seguir, meu Deus? Assim, assim, assim. Quando a gente para, a gente pede a orientação de Deus, Ele vem com a luz. Se a gente ficar naquele desespero, a gente não consegue captar a informação dele. E foi assim que eu consegui. Foi durante aquela uma semana que eu passei lá no meu pai antes de chegar aqui. Entendeu? E durante esse tempo todo, as únicas coisas que realmente me fortalecem, que me põem, me erguem, é os momentos que eu passei com ele, os momentos que ele me ensinou a lutar, a persistir naquilo que você sonha. Entendeu? Então essa é a minha mensagem que eu quero passar pra vocês. Que vocês não desistam do sonho de vocês. Porque é importante pra alguém, tanto que esteja aqui do seu lado fisicamente, ou lá, porque eu acredito que um dia a gente se encontra lá na vida eterna, né? Mesmo que a gente não saiba quem vai pro céu, quem vai pro inferno, enfim, a gente tem aquilo no nosso coração. A gente vai pro céu, vai todo mundo se encontrar lá. E é isso que eu quero passar pra vocês, que vocês não recebam menos. Você tá sofrendo? Não vale a pena. Se tá fluindo, tenta. Aquele sonho que você quer realizar, persiste. Tenta alcançar, mesmo que seja difícil, mas nada é impossível. Quando Deus traça um plano pra gente, a gente tenta. Quanto mais difícil for, mais a vitória vai ser grande. Então acredite nisso. Acredite de verdade. Porque às vezes a gente precisa ter perdas para ter vitórias. Às vezes é meio clichê falar isso, né? Que há males que vêm para o bem. Mas às vezes isso é verdade. Entendeu? Ele veio na minha vida, mas teve vários propósitos também na família dele. Entendeu? Eu tô contando relatos que aconteceu comigo, mas aconteceu outros relatos na família dele também. Então é isso. Independente, ainda mais agora com essa pandemia, muita gente tá perdendo seus familiares, muita gente tá se privando de muita coisa. Então fiquem em casa, se cuidem. Cuidem daqueles que vocês amam, porque realmente amanhã pode ser tarde demais. Então a gente tem que viver como se realmente amanhã fosse o último dia. Fazer o bem, respeitando e outras coisas. Porque o bem atrai o bem. Então tudo que a gente faz de bem, ele vai retornar pra gente. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz pra merecer isso? Não é questão de merecer isso. É questão que a gente tem que passar por isso pra poder chegar lá na frente e ser mais forte com aquilo. A gente guarda e a gente fala, meu Deus, esse é o momento de ser forte, esse é o momento de respirar fundo e falar, eu vou conseguir. E a gente consegue. Entendeu? Então, é isso. Essa é a história que eu quero passar pra vocês. Sejam fortes, sejam firmes, mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja difícil. A gente tem que se reerguer. Porque se a gente não se erguer, quem vai se erguer pela gente?
quem vai se erguer, quem vai demonstrar que precisa estar forte para outra pessoa. E assim vai, entendeu? Essa é a minha mensagem para vocês. Não recebam menos e tenham fé, acreditem que tudo pode se tornar melhor. Tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu porquê. Basta você fechar seus olhos, orar a Deus, independente da sua religião, pedir para quem você respeita e perguntar o que eu devo fazer, como eu devo seguir, que a orientação vem.